noite, Brasil! Tudo bem com vocês aí em casa? Que alegria estar aqui mais uma vez no Sensacional. Olha só, gente, segunda-feira chegou, nós vamos falar sobre autismo. Olha só, hoje nós vamos falar aqui no palco esse assunto tão importante, né? Mas antes, eu vou chamar aqui no nosso palco a ex-BBB mais polêmica desse Brasil. Vem pra cá, Fernanda Band! Seja muito bem-vinda aqui no nosso Sensacional. Maravilhosa! Estou me trazendo mais polêmica agora. Meu amor, mas meu amor! Eu olhei pra você, mas eu olhei pra suas pernas. Que pernas lindas! Taquei um brilho, né? Pra dar um Nossa, glow. Maravilhosa. Fernanda, que linda você pessoalmente. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite. Menina, mas que linda você, hein? Você também, maravilhosa. E essa coisa que eu falo polêmica, eu te chamei aqui polêmica, viu? A produção que colocou aí polêmica, viu? Tô vendo. Vamos procurar o roteirista aí. Quero saber que polêmicas são essas. É, a gente vai falar isso, porque o pessoal te chama de polêmica. Como que você enxerga isso quando falava Fernanda é polêmica? É curioso, porque precisa descobrir pra que caminho, né? Pra que rumo isso leva. Se é positivo, negativo. Não, acho que tem muita coisa positiva. Muita Muita autenticidade, Exato. muito mais positivo, imagina, autenticidade. E eu acho que você tem uma legião de fãs que te ama, isso que é o mais importante, né? É a parte mais gostosa de todo o processo. Eu acho que é a parte mais gostosa, acho que por isso que você está aqui hoje e vai contar pra gente essa trajetória linda, né, da sua vida. Vamos, sim. Você é natural do Rio de Janeiro? Sim, eu sou nasceu lá, mesmo. carioca. Mas aí eu fui pra Niterói desde pequenininha, nasci e já cruzei a ponte. Então Niterói é a minha cidade raiz, assim. E assim, você já despertava essa coisa de ser artista já? Porque você falou que você gostava tudo que movimentava o seu corpo, essa Sim. coisa com música. Já te despertava isso, Fernanda? Sempre esteve em mim mesmo, né? Aham. A família toda de exatas, todo mundo ali é voltado para as ciências, para os cálculos. E eu sempre fui diferente, eu sempre gostei de cantar, de dançar. E as amizades, né? Os caminhos durante a adolescência, né? Acabam ditando muito sobre a gente, eu acredito nisso. Por isso a importância de um olhar de mãe sobre os meus filhos, para entender quais caminhos eles vão tomar. E os meus caminhos foram levados por amigos das danças. E a sua família, assim, o que ela achava, assim, disso tudo, assim? Porque tem, às vezes, família que apoia e tem família que acha que não. Você tem que estudar, vai ser médica, vai ser advogada, vai fazer uma faculdade. Exatamente. E como que era o olhar da sua família sobre essa aptidão, assim, por essa, né? mais a parte artística? Eles realmente não ficaram muito satisfeitos, principalmente meu pai. Meu pai, ele agora é aposentado, mas era engenheiro químico. E eu optei pela parte das artes, teatro, TV, música, dança. E aí escolhi moda. Aí quando eu escolhi moda, ele caiu duro pra trás. Nesse processo de você estar fazendo a faculdade, você foi mãe super novinha também, né? Sim, assim, fui nova. Com quantos anos você foi mãe? 19. E foi assim, de 19 pra repente 20. também, não foi nada planejado também? Sinceramente, Dani, eu acho que assim, a grande maioria dos filhos, dos pais e das mães não foram planejadas, né? Mas aconteceu, foi um relacionamento que não durou. Nossa, menina. E a sua família, assim, quando descobriu você grávida, Isso faculdade, foi horrível. muito nova, com a vida toda, né, pra concluir a faculdade? A minha mãe, ela é espírita. Então, ela acredita que tudo na vida tem um propósito muito além do imaginável. Então, quando eu falei, ela já dentro das faculdades mentais dela, ela já disse que o Marcelo era um menino e disse que ele já tinha um propósito nesse mundo, enfim. E tem mesmo, né? E é Exato, verdade, ela não exato. tá errada, né? Exato. E como foi pra você, Fê, assim, ser mãe solo, estar na faculdade? E aí, quando eu engravidei, eu não consegui mais trabalhar. Também não consegui dar entrada na faculdade, que era justamente o período que eu iria entrar na faculdade. E aí então teve que adiar um pouco adiei isso. tudo. Aí eu adiei tudo, segurei a barra por um tempo, aprendi a ser mãe. E nisso também, você também acabou não ficando com o pai do seu filho, também você não teve ajuda também? Não, porque nenhuma. Na verdade, ele nunca participou. financeiramente, Não. com nada, assim, você Não. nem foi atrás, porque é obrigação, né? Também Não, mas de eu acho que ele ajudá-lo. nem mora mais no Brasil, amiga. Então, assim... Você nem sabe o paradeiro, você não teve contato mas isso nenhum. não é nem a questão, nunca foi. Então, assim, se não tem alguém presente fazendo diferença, também não fazendo, atrapalhando, é melhor nem estar perto. Então, assim, isso nunca foi questão. Não é o cenário que a gente gostaria. Eu acredito que nem como uma mãe planejaria isso para sua própria filha. Sim. Mas a gente vai aprendendo com as dificuldades. E eu não tenho do que reclamar. Eu aprendi lutando muito,
Mas, assim, eu acho que eu também ganhei muito, né? De todos os lados. Não, com certeza. Então. É sempre um aprendizado, né? Total. Ô, Fê, e quando você descobriu, assim, porque o Marcelo, né, o seu filho, ele tem um diagnóstico de autismo. Como foi para você, assim, quando você... Que fase que você descobriu? Como que foi? Foi doloroso para você? Não foi? Você aceitou numa boa? Ou você não sabia o que que era? Você foi buscar o conhecimento? Como de cara assim você recebeu esse diagnóstico? Foi muito difícil, Dani, porque, novamente, eu era muito nova. Ele recebeu o diagnóstico com mais ou menos 1 ano e 9 meses, fechando para 2. O médico não pode nem fechar, mas já identifica o espectro. E aí já foi declarado logo ali. E as pessoas comentavam muito, sabe? Eu, quando era uma mãe jovem, e sem amigos, e sem uma rede de apoio, e eu era um pouco excluída. E aí eu vivi muito ali a vida só eu e meu filho. Então, eu fiquei muito protetora. Então, quando alguém falava que ele era diferente, eu não tinha base para comparar. Porque eu também não estava vivendo, né, um social, assim, para poder começar a observar. Eu olhei muito para mim. Eu me fechei na minha bolha. E quando começaram a apontar que ele não olha, ele não fala, ele é estranho, ele é esquisito, eu ouvia coisas assim. E eu ficava com muita raiva. Você ouvia isso de quem? Pessoas da rua, pessoas no parque, pessoas... Lá tem um campo de São Bento, que é o nosso Central Park, assim. A gente escutava, às vezes, algumas mães comentando. E eu ficava muito incomodada. Pessoas da própria família, principalmente dentro de casa. Era muito comum escutar isso dentro de casa. E eu comecei a negar. Eu só defendia e negava, e negava, e negava, e negava. E aí, quando ele foi para a escola pela primeira vez, que foi justamente a escola que eu estudei, no São Vicente, quando ele entrou na escola, na primeira semana de aula, eu fui chamada para uma reunião. Aí, a direção, a coordenadora, todas elas se juntaram e vieram conversar comigo. E aí, de cara, eu já me fechei. E eu falei, ele não tem problema nenhum, ele tá tudo bem, tá tudo ótimo. Porque era mais uma pessoa... Uma resistência, exato, assim, sua também, né? Assim. E mais alguém confirmando algo que todo mundo suspeitava e eu negava o tempo inteiro. E aí me indicaram uma doutora que até atendia outras crianças no colégio. E aí eu levei nessa neurologista. E aí foi um choque de realidade, assim. Não só para mim, quanto para minha mãe também. A minha mãe tinha um olhar um pouco mais pesado sobre muitas coisas da vida, sabe? Uma criação diferente. E aí ela precisou ouvir da médica também, para abrir os olhos, para alertar. Foram muitas perguntas, foi uma avaliação longa. E eu fiquei com muitas dúvidas, assim, sabe? Muitas dúvidas e muitas ignorâncias também. Eu perguntei para ela, eu falei assim, nossa, é muito triste como eu era tão crua de informação. E eu cheguei para ela e falei assim, ele não vai ler e escrever, não? Ele não vai falar nunca? Assim, olha a mentalidade da menina idiota, né? Realmente, eu não tenho problema algum de assumir que eu era uma pessoa completamente idiota. Não, mas você não tinha informação, não é isso. Não tem acesso. E inclusive, você está ajudando muitas pessoas que às vezes estão passando por esse momento e não sabe lidar. Imagina, para você tudo isso era muito novo. Não é uma questão de ser idiota. Imagina, você não pode se colocar nesse papel. Você era uma mãe que estava se descobrindo mãe. Muito jovem. Cheio de dúvidas. Imagina. E aí a médica chegou para mim e falou assim, essa frase dela foi muito marcante para mim. Ela olhou para mim e falou assim, e se eu te disser agora que o Marcelo só vai aprender a escrever o nome dele com 15 anos de idade? Aí você vai fazer o quê? O que você faz com essa criança? Eu falei, é meu filho. Ela, exatamente, é o seu filho. Você vai acolher, você vai entender e é o tempo dele. Ela falou assim, não sou eu quem vou dizer quando que ele vai ler, vai escrever ou vai falar. Vai ser sempre no tempo do Marcelo. E você tenha paciência, sabedoria e tolerância. E aí, daquele dia, eu levei um choque, eu levei uma lapada, eu acordei, eu sacudi, entendi. E aí, todo o meu olhar sobre ele mudou. Porque quando você recebe a informação, sua mente faz assim, ó. Ela expande. E aí, você entende como lidar, como trabalhar. Você entende que um choro, não é uma birra. Às vezes, é uma crise. É um sentimento de dúvida, de medo, porque ele também não está conseguindo se expressar e você não consegue entender. E o quão confuso é para essa criança, sabe? Acho que ali eu falei, tá, beleza. Agora eu vou ser tipo, a melhor mãe, a maior mãe e vou focar em tudo que eu puder. Porque ele não tem culpa de ter nascido assim. Ele precisa de ajuda e só eu vou poder ajudar.
Não tem mais ninguém por ele. A mãe atípica, ela tem que se cuidar 1000 vezes mais, assim, sabe? Porque a peteca não pode cair. Eu não posso me dar o luxo, por mais que todo dia seja cansativo, eu não posso me dar o luxo de transparecer isso. Eu tenho que ser forte, eu sou cobrada por mim mesma. Sim. Eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que prover. Então, assim, é uma luta diária, né? E você trabalhou no programa Amor e Sexo, né? Sim, sim. Como que era lá trabalhar lá? Como que era uma delícia. era o dia a dia, assim? Como que era? Era uma delícia, porque eu fazia parte das modelos, né? Das modelos que sim. tem as modelos... tem os figurantes bases, são aqueles que não aparecem direito nem nada. E tem as modelos que são contratadas de agência, que vão fazer participações, tem fala, faz todas aquelas provas, aquelas maluquices que eles inventavam. E eu nunca tive problema, justamente porque o meu perfil, eu já fazia foto de biquíni e lingerie. Então, isso já era super comum trabalhar com Você usava o aquelas corpo. roupas mais sensuais. Exato. E o programa tinha, né, esse Essa conteúdo. pegada. Então, isso já era um diferencial meu, porque algumas modelos, por exemplo, não aceitariam. E você recebia mensagem na rede social, esse assédio? Como que era? Muito. Eu recebi também quando eu comecei a trabalhar mais com lingerie. Mas você recebia mensagem de mulher, não era? De casais? Muito. Eu recebi mais de mulher do que de homem, na verdade. Eu E a, sempre e a recebi mais de mulherada mulher. manda assim na caruda? A mulher é muito mais cara de pau. E elas são... E ela manda são... aqui, como assim? Oi, tudo bem? Como que começa? Me conta. Não, começam te elogiando, né? Ai, Tipo, amiga. Tipo assim, ai, que linda. Aí Adorei. começa, tá linda, Não, eu já adorei comecei a te sua elogiar. roupa. Tipo assim, tipo eu, que dei hoje Se você cheguei. elogiasse um pouquinho mais, eu já acharia que você estava dando em cima de mim. Jura? É, porque eu tenho um histórico, então eu já começo a avaliar. Ai, jura. Aí Se eu fosse não um pouquinho sei. mais, você já achava que eu já tava, tipo, dando uma Aí cantadinha eu em você. jogaria uma investidas contrárias pra ver se você gosta ou não, porque aí eu não sei se você também é do babado. Ai, jura? Como seria? Como seria ao contrário? Aí eu fui no limite, então, ali. Como que seria ao não, aí contrário? eu te devolver o elogio. Já que você começou, eu te devolvo. Só que eu ia dar sim. uma insistência. Ai. E aí, aos poucos, às vezes, um toque do tipo, nossa, mas esse anel é lindo. E aí, ok, é a mão no dedo e o olho no olho. Ai, jura? Aí eu jogo pra você. E aí depois vai pra uma perna. E aí vai. E aí começa. Aí joga um assunto. Depois joga um charme. Olha pra sua boca. E aí vai. Ah, mas você já se relacionou com mulher, Fê? Já. Já? Já. Tipo, super assim, mas você saiu com essas pessoas que tipo, assediava? Nunca. Até porque as mensagens que eu recebia, as pessoas confundiam, tá? Confundiam, o personagem lá com... o trabalho, as fotos, Sim, as sim, campanhas com acessibilidade. Você não tem acesso ao modelo, ao profissional, só porque você tá vendo ele com uma roupa mais curta. Isso é um Sim, absurdo. sim. Isso não dá direito nenhum de Lógico você que não, abordar. imagina, que Uma isso? das coisas que eu mais detestava no mundo era convite para jantar. Entendi. Bom, aí tá, aconteceu tudo isso, aí você começou a tocar a sua vida e tal, e depois você engravidou da Laura. E aí, como foi? Aí foi loucura. Aí foi loucura total. loucura. Você tava com quantos anos, Fê? 20 e pouco, a Laura tá com 7. Eu não tava contando com isso, mais uma vez, não planejada. E aí, como que foi? Foi um baque, né? Foi um outro baque, assim, de novo, porque... Mas eu já tava muito mais segura. Mas eu fui muito mais firme com o pai da Laura. Eu cheguei pra ele e falei assim, não vou ser mãe sozinha. Eu já passei por isso, não tô disposta a fazer isso de novo. E foi um presentão. Assim, ele mudou da água pro vinho, ele se descobriu sendo pai ali. E aí ensinei absolutamente tudo e ele sempre contribuiu. O meu casamento não foi um casamento bom, mas em relação à paternidade, é o melhor pai do mundo. E aí depois do divórcio que eu voltei para casa dos meus pais e aí comecei dali a minha vida. O mundo capotou e veio a pandemia. Aí eu me encontro sem nenhum real no bolso. Eu não consegui estabilidade. E eu me vi ali no mato sem cachorro, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não tô conseguindo dar conta. E essa sensação de não dar conta, pra mulher... Nossa, eu imagino que sufoco, né? Filho pra criar, nossa, meu Deus, esse sentimento de impotência, ele adoece a gente, né? Ele cega a gente. Fora toda a exaustão, né, da vida, tanto a exaustão materna, juntou tudo. E eu me vi de um jeito sem nenhuma esperança na vida. Tentei tantos negócios e também fali tantos negócios e aprendi tantas coisas novas e eu falei assim, caramba, eu me esgotei. Eu esgotei de tudo. Eu esgotei de ânimo, de energia, de vontade, de vida, de tudo. Você não chegou a entrar numa depressão, não? Total. Ali você começou a ter uma depressão? Total. Eu fiquei mal mesmo. De desistir mesmo, Sim. de falar, meu, não aguento mais. Toda a minha trajetória no Big também foi muito conhecida pelos meus sentimentos. Então,
aconteceu isso no Big. Eu não conseguia blindar as minhas dores. E eu fui até conhecida por elas, o que não me favorece muito. Ninguém quer ser conhecido pelas suas dores, né? A gente quer ser conhecido pelos nossos tem gente que quer maquiar também, né? Exato. Quer mostrar só o bonito, né? Geralmente o mundo hoje tá mais assim, né? Com as redes sociais, de mostrar só a parte boa, a parte bonita. Ninguém quer mostrar o seu lado do sofrimento, os seus perrengues, as suas dores. Porque tem medo do que volta, Lógico, né? Tem medo do que volta. Quer As pessoas vão isso, julgar, né? E eu passei exatamente por isso. Já que você tá falando de Big Brother, né? Que você falou que você foi muito conhecida pela a maneira de você expor os seus sentimentos, de você sempre colocar os seus sentimentos para fora. Tem alguns trechinhos aqui. Vamos relembrar esses momentos, gente? Porque a sua passagem foi muito icônica, foi muito marcante. Então, vamos relembrar alguns momentos icônicos de Fernanda Bandi. Roda aí. Você me respeita! Tá gritando? Me respeita! Tá gritando? Respeita! Tá gritando por Eu não quê? vou falar do teu corpo! Eu vou falar que tu é mentirosa porque tu é! Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Eu não vou, Chora! eu não vou. Mostra seu desespero! Eu não falo do corpo de ninguém! Não! Eita, ali o negócio ali tava bravo. hein? Esquentou. Chora, bonequinha, surgiu um bordão seu, hein? Foi ali. Não, e as crianças amam. As crianças adoram. Quando eu saí do Big, eram todas as crianças na rua gritando, na Chora, escola. bonequinha. É, porque eu acho que ficou popular, né? É uma coisa fácil, né? De você cutucar o outro ali De sem poder falar. É, exato. Esse dia foi muito curioso. E essa pauta foi bem séria, né? Ela reverberou bastante depois, porque a Alane, que hoje, né, a gente não tem nenhum problema, nenhuma questão, tudo ali era sobre um jogo, né? Ali era um jogo. Um jogo. Que dentro de um jogo você faz o que for necessário. Você mente, você blefa, você vai armar, você vai fazer suas amizades, você vai fazer suas coligações, você vai pra lá e vai pra cá, você transita, você planeja, enfim, dá uma de sonso num momento e mais esperto no outro. É um jogo, tem que estar preparado pra tudo. E é um jogo de reações também, né? Enfim. Aí ela, no trecho eu tô falando com ela e eu levanto a perna. Aham. Aí nisso que eu lembro que era a marca registrada dela. Que eu Aham. falei assim, você só faz isso, não sei o que e tal, levanta a perna. Quando eu levantei a perna, Aham. ela fala claramente pra mim, dá pra levantar mais. É como se estivesse dizendo que eu não tenho elasticidade, ou que eu não sou boa o suficiente pra levantar a perna. Subestimou você. Aí eu pensei, se tá falando de perna, vamos falar também da sua aí, né? Eu na minha cabeça, né? Aí eu falei assim, mas você também dá pra malhar mais, tá meio molinho aí. Ai, meu Deus do céu. Aí ela achou que eu estava falando do corpo. Eu nunca falaria do corpo de uma pessoa. Não faz o menor sentimento, o menor sentido. Só que o que acontece? É uma discussão, Dani. Aham, sim, Se é uma sim. discussão, é uma briga, você vai usar o que tá ali na sua frente. E eu ainda fui muito justa nesse ponto. Aham. Quer falar da minha perna, eu vou falar da sua. É uma coisa. Você fala, seu cabelo. Quer falar do meu cabelo, eu vou falar do seu. Sim. Eu não vou pegar, você vai falar do meu cabelo, eu vou falar da sua bunda. Não faz o menor sentido. Aham. O que tem a ver? Você tá falando do meu cabelo, eu vou falar do seu cabelo. Aham, Então sim, vai ficar sim. muito aqui assim, sabe? Igual na Fazenda essa semana também tava tendo briga por causa de cabelo. Todo mundo ali tava falando de cabelo. E é isso, sabe? O nível tava aqui, ó. Aham, Tete a sim, tete. sim. Aí foi se esquentando. Aí ela quis fazer uma pauta sobre isso. O que Aham. tomou uma proporção diferente dentro dos sentimentos Achou de que você quem tava recebeu. rebaixando o corpo. Mas vocês nunca se foi. encontraram depois? Vocês se resolveram ali? Tá tudo de boa? Não, acho que a gente nunca se encontrou de fato, porque os eventos são outros e nos eventos iguais eram eventos gigantes, de nem ter se esbarrado. Ainda não tive, mas a gente teve várias propostas comerciais para fecharem com a gente. Foi bem legal. Mas aí vocês fecharam? Não fecharam porque não pagaram, né? O valor tava alto. Entendi. Botar eu e a Alane numa publi, tem que pagar bem. Tem que pagar bem, Tem né? que pagar muito Olha bem. aí, ó. Vai, mais um. Vamos ver. Com relação à sua alegria, ao seu jeito, é você.
Isso não me incomoda real, porque eu acho ótimo. Eu só acho que às vezes você é invasiva em alguns momentos. Mas aí também vai da minha opinião. Sabe o que eu faço com isso? Eu me afasto. Eu sempre me afasto de você. Tem um filme chamado 127 Horas, que o cara agarra a mão da pedra. Se eu tivesse a mão agarrada com você, não ia ser 127 horas. Eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos, porque eu não quero ficar perto de você. Mas assim, o seu jeito realmente não me incomoda. Eu queria muito que você fizesse seus negócios, que você brilhasse. Só de ser chata. Você viu a Leide? Mamma mia, até eu ia me enfiar assim, debaixo da mesa, assim, ó, se eu escutasse o negócio A pobre da desse. Leide. Caramba, a convivência com a Bia era chata ali? O que era? Casa. Então, Dani, é assim, eu não tenho problema algum em declarar isso. Todo mundo ali estava fazendo o seu personagem, tá? Independente de ter traços de como você é na sua vida real ou não, ainda é um jogo por dinheiro. Você vai incomodar, ou você vai se omitir, ou você vai brigar, ou você... Todo mundo estava disposto. Sim. E a Bia, era claro, era bem definido que ela estava fazendo um personagem ali. Ela planejou isso, né? Ela pensou muito bem antes de ir para casa. Ela pensou muito bem em como utilizar, né, ao favor dela, os elementos, por exemplo, quando ela vendia. Ela vendia muito as coisas, vendia as coisas. ela vendia. Do programa, ela vendia. Né? Isso era mó barato, porque assim... Brasil do Brasil, né? Que ela fala, né? Quem pensaria nisso? De verdade. Quem pensaria ir para um programa vender as coisas do programa? Isso nunca passou na minha cabeça, assim. E eu tava desesperada, eu precisava de grana, eu tava, sabe, com uma necessidade real de vida, com a maternidade, assim, explodindo. E eu não sabia que, de repente, segurar um desodorante poderia me trazer benefícios, né? Senão eu estaria ali. Então, assim, eu acho que ela foi muito preparada para isso. E aí, durante o processo, era estressante, porque você está num confinamento, entendeu? É um monte de gente diferente de você. E vem do nada uma pessoa gritando o tempo todo, em todo momento. Você não consegue comer uma refeição, não tem um minuto de paz. E uma pessoa que causa para cada canto. Isso estressa, Dani, isso estressa qualquer um. Eu imagino que um monte de gente ali... acho que todo mundo ficar até em silêncio já deve incomodar mesmo, né? Sim. Assim, muita gente convivendo junto, né? Não dá. Cada um com a sua personalidade. Deve ser complicado, não deve ser fácil. Igual, por isso que também isso aconteceu muito com o Rodriguinho. O Rodriguinho, poxa, um cara que já estava com uma idade, já tem uma carreira, não precisava necessariamente ter que competir com jovens e adolescentes, praticamente, por causa de comida. Sabe, umas coisas assim, por exemplo? Então, por isso que muitas pessoas também entenderam que ele estava num mood, assim, mais rabugento. Mas é porque é isso, estressa. Tem coisas que estressam, assim. Os outros acabam incomodando um pouco. E a ideia do programa é essa, né? A ideia é incomodar. A ideia é exatamente criar esse casino Atrito, ali, atrito, para dar uma confusão, né? Na hora que eles montam ali, eu sempre falei que é um quebra-cabeça, né? Quando eles montam o elenco internamente, a direção, eles devem ver direitinho quem vai incomodar quem. Essa vai incomodar aquela. Eu acho. Essa tem que arrumar confusão com aquela. Eu acho que já tá tudo... Porque se todo mundo tudo bonzinho, aí não dá. Por isso que não deu certo na do 25, né? A do 25 agora flopou por tudo causa muito, disso. muito morno, não dá certo. Não funciona. Não dá. Mais um, vamos ver. Às vezes tá dando tudo errado, Betel. Tem dia que você quer matar os seus filhos, você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e você fala, se eu morasse num prédio, jogava pela janela. Porque não aguenta, você surta, você quer morrer. Essa frase deu o que falar. Deu. Depois que você saiu, como que você reagiu com essa fala sua? Como que foi pra você a repercussão? Porque teve gente que ficou do seu lado, tem gente que não ficou, tem gente que escreveu cartas enormes contra você, gente que entende porque é mãe solo, que realmente, que às vezes é uma fala, não é no sentido de verdade que vai fazer isso, né? As pessoas se fazem muito, né, Dani? As pessoas se fazem muito porque querem colocar os problemas da sua própria vida no outro. E aí, quando alguém tem coragem de gritar, de chorar, de dizer que não tá bom, que nem tudo tá bom assim, sabe? É como se não pudesse nem ter o menor sinal de reclamar da vida. Mas a gente tem que saber lidar com esse estresse, com essa angústia, com essas dores. E às vezes é botando para fora. Não é sobre fazer. Não é sobre fazer, ninguém vai fazer isso, entendeu? É um outro quadro. A gente não está falando de uma doença mental ou algo do gênero. É exaustão, é cansaço, sabe?
E eram muitas demandas, não só para mim, como muitas outras mães. Eu recebi, assim, uma enxurrada de mães me apoiando. Muitas mães falando, nossa, toda mãe fala isso, minha mãe falava isso, aquilo. Por exemplo, eu vendo agora esse recorte, ainda mais depois de tudo que passou, eu só consigo ver o como eu estava desesperada. Tiveram pessoas que julgaram errado porque não tiveram a decência de entender o que eu estava sentindo. Pegaram a minha fala de uma forma crua, seca, de forma literal, e é isso aí, vamos fuzilar essa menina. Mas nem se colocaram no meu lugar. É ao contrário de outras pessoas que também se colocaram, entenderam, como foi o caso da Luana Piovani. Ninguém sabia da que ela realidade foi à que você frente. passava, né? Exato. E aí é muito fácil pegar um recorte desse, tanto lá no programa quanto aqui, e isso gerar algum sentimento negativo, porque as pessoas não me conhecem. Muitas pessoas do seu programa, do seu público, talvez não me conheçam, estão me conhecendo agora. E não dá para julgar por um recorte. É uma vida inteira. Sabe? Isso é verdade. É uma vida inteira numa frase mal colocada. Porque não dá, também naquele momento ali, simplesmente de chegar e ser toda diplomática. E olha, porque às vezes a gente... Não vou pintar flores e um arco-íris em muita dor. É muita dor. Novamente, a gente reforça a questão de terapia, cuidar da mente. A mãe precisa cuidar da mente. Porque se você não cuida da sua mente, você não cuida dos seus filhos. Isso é fato. E essa é a realidade de muitas mulheres, que além de ter que trabalhar, cuidar dos seus filhos, às vezes ainda tem agressão dentro de casa, né? Que ainda tem que lidar com essas situações, com essas dores ainda, né? E ainda querem leveza, né? Ainda querem que você tenha graça, que você tenha, né, beleza, força, graça, para poder parecer ser mãe que está dando certo, ou uma mulher independente que está vivendo a sua vida. Não. Tá todo mundo desmoronando, tirando foto de biquíni no Instagram, fingindo que tá tudo certo. Mas a casa tá uma zona. Tá uma zona. Sua vida está uma zona, mulher. Sabe? Tá todo eu vou mundo. te falar uma coisa. Às vezes tá tirando foto com biquíni na internet, mas depois, a hora que depois tira, tá lá chorando, viu? Total. Tá? Às vezes não tá tão linda assim, não, também. Tá linda lá no Instagram, mas depois, a hora que tirou a foto, tá lá chorando, tá sofrida, coitada. A vida não tá fácil assim também, não, né? Vai, mais uma, roda aí. Mas você conhecia o programa? Sim, eu vivo nesse planeta, conheci o programa, conheço muito bem, sei o impacto que ele tem, mas ao pé da letra de assistir tudo, não, realmente não assistia, não via todas as questões, eu não participava de tudo, não era aquela pessoa que vivia o BBB na internet, eu acompanhava algumas coisas, entendia os enredos, mas eu mesma não parei para participar, para assistir o programa, assim, ao longo dos anos. Então, mas a história do BBB, né? Isso eu acho que você já sabia antes de entrar. Era um monte de gente se reunir numa casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas possam conviver e a que convivesse melhor, né? A que se desse melhor nessa convivência, seja lá da forma que for, porque cada ano é um jeito que o campeão se resolve, né? Se acha campeão, né? Chega até o final, mas tem estratégias, tem que ser agradável, tem que ser amiga, tem que ser uma série de adjetivos aí, né? Que você passou longe deles, né? Não passei longe, então a gente não assistiu o mesmo programa. Eu tive sim momentos muito bacanas, eu tive sim laços, eu fiz amizade sim. Eu adoro. Beijo, Ana. Linda. Mas você acha que às vezes foi alguém que manipulou, assim, às vezes ela de chegar Super. E falar assim, alguém assim que total. chegou lá e passou um briefing pra ela, assim, porque ela acorda cedo. Eu acho que ela não vai dormir tarde pra assistir o programa. Vamos aqui fazer a fofoca aqui, nossa. Não vê. Você acha que alguém passou um briefing? Total. A Fernanda não foi bem legal, assim, então solta essa, assim, alguma coisa. O que você acha? O que você sentiu, assim, o seu feeling, vai? Na mesma hora eu senti como confusão. Eu senti exatamente o que você acabou de falar. Eu senti que ela recebeu essa informação porque não teve ali uma pessoa que acompanhou o programa, não viu o quão grande eu fui, não viu o impacto que eu gerei. Quando eu saí, assim, praticamente o Projac inteiro vinha falar comigo. E os próprios profissionais falavam que não era assim com os outros participantes. Todo mundo disse, cara, não tem sido isso, Fernanda, tá vindo galera de todo lugar para falar com você. As pessoas querem muito falar com você.
Então, assim, eu fui muito bem recebida por todo mundo lá. Sim. Claramente, ela não sabia, ela não acompanhava o programa e veio de uma direção, ou sei lá, ou de uma produção, ou de um redator específico que deve ter pedido para falar isso. Ela ali para falar alguma coisa. Talvez para gerar uma polêmica ou algo do gênero, sabe? Porque também existe esse movimento, né? A gente sempre vai, às vezes, dar uma cutucada, porque engaja, vira um recorte, não sei o quê. E depois você não teve mais contato com ela? Você voltou ao programa, depois você não teve mais? Não é nem de costume, né? Geralmente só vai o campeão e só. Eu acho que realmente pra Você nem sentar mandou uma lá... mensagem pra ela, assim, no Instagram, tipo assim, alguma coisa? Aquilo ali é nível divindade. Ana Maria é Deus no céu, Ana Maria na cozinha da terra. Ô, Fê, tem uma parte muito especial aqui, tem pessoas que te amam muito, mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou? Ai, vamos ver, que roda delícia. Oi, Fê, como é que você tá? Tô passando aqui pra dizer que você é uma mulher incrível, uma mulher forte, uma mulher batalhadora. Como é que vocês conseguiram Além de tudo, isso? uma mãe de 2 pequenos incríveis que você sempre cuidou, sempre pensou nos 2 e luta até hoje para fazer um futuro melhor para eles. Oi, amor, tudo bem? Passando aqui para deixar essa mensagem. Antes de mais nada, te agradecer por todos os momentos, todas as vivências e aprendizados que a gente tem passado junto dentro do nosso relacionamento. Casar com esse homem. Eu não poderia estar mais feliz. Também falar o quanto você é maravilhosa, o quanto você é uma mãe dedicada, uma mãe amorosa. E eu espero poder desfrutar disso ao seu lado pro resto da vida. Tá? Te amo muito e pra sempre. Mamãe, eu tô com muita saudade, eu te amo! Beijo, mamãe. Isso não é justo. Isso não é justo, principalmente por conta do Marcelo, porque ele quase não fala direito comigo, sabe? Ele tá nesse mood dele, do adolescente rabugento e tal. E a mãe é sempre a chata, né? Que vem com uma demanda, vai tomar um banho, vai fazer um dever. Então, aí eu tenho que pedir, me dá um abraço, me dá um beijo, faz alguma, sabe? E aí vocês terem conseguido olha, mas o pessoal lá de casa é sacana, hein? É nada, você que é muito amada. Não, porque ninguém falou nada que tinha feito isso. Lógico, é uma surpresa, como que vai te contar? Porque o pessoal lá conta, não tem surpresa pra nada. Ah, minha filha, mas a gente tem um jeitinho aqui sensacional de ser. Eu sei. Que a gente consegue... Ó, você continua aqui com a gente. Ai, Você que gostou tá. dessa surpresa Nossa, maravilhosa? Eu amei. Então você vai continuar aqui com a gente, que você vai ser super importante pra gente, porque a gente vai continuar falando sobre autismo. E a gente vai chamar outros convidados pra gente continuar com esse tema aqui, tá bom, Maravilha, Fê? Obrigada, vamos lá. viu? Obrigada Fica aqui a com a você. gente. Fernanda Fonseca, vem pra cá. MC Kekel, Cris Risolel e Romison, vem pra cá. Todos vocês muito bem-vindos, tudo bem? Obrigada, querida. Tudo bem, querido? Obrigada, tudo bem? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Olha só. Nossa, esse tema aqui hoje muito especial hoje, a gente falar sobre isso hoje, hein? Vamos falar a verdade? Fernanda Fonseca, neuropsicóloga, é isso? Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, é um grande prazer, né? Principalmente falar sobre um tema que a gente vem discutindo tanto ultimamente, a demanda crescendo, né? E as pessoas querendo entender o porquê, o que está acontecendo agora com tanta destaque em relação ao autismo, né? Uma condição que a gente precisa falar, é de muita utilidade pública. Então, muito obrigada. E eu que agradeço a sua participação aqui. Ô, doutora Fernanda, você é autista e você também tem um filho autista? Isso. Então, nós somos de famílias neurodivergentes, né? O meu diagnóstico, como o de muitas mulheres por aí, ele veio de forma tardia. Eu tenho 2 anos, né, que eu descobri sobre o meu diagnóstico. E eu também tenho o meu filho mais novo também, que está no espectro. É sim. MC Kekel, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigado pelo convite. E a gente que agradece aqui. E você tem uma filhinha também, né, que tem autismo, né? E como que foi? Quantos anos ela está agora? Hoje ela está com 5 anos. E como que foi quando você descobriu o diagnóstico? A gente teve a suspeita depois de umas cirurgias que minha filha passou. Ela teve que fazer bera, ela tinha desvio de septo e ela não falava muito. Ah, ela falava pouco. Pouco. E ela era resistente ao não, você falava não e ela... Ah, não gostava de ser... Ela saía empurrando tudo, jogando tudo e a gente começou a suspeitar. E eu sempre fui mais razão do que ficar procurando algo
ou fingindo que não tem algo. Aí minha esposa tomou uma decisão de ir no neuro. Aí a gente descobriu realmente, ela foi laudada. Ela é nível de suporte 3. E graças a Deus, com 2 anos, acho que foi com 2 anos que a gente foi atrás disso. Hoje minha filha tem uma vida saudável. Super. Fala, brinca. Hoje ela estuda na escola, hoje ela tem escola que é a escola que colocam crianças autistas junto com crianças que não são autistas. E a minha filha vive uma vida super boa. Tem uma vida super rotina, Muito. né? E eu acho que quando descobre o diagnóstico, quando você começa sendo acompanhado e começa a fazer um tratamento, tudo, eu acho que é bem melhor, né? Porque aí você consegue ter um desenvolvimento melhor, né? Porque você consegue fazer um trabalho pontual, né? Para ter esse desenvolvimento, né? Ô, Cris, e você tem 2 filhos, né? Que você até publica, né? Registra na internet, a rotina na internet, né? Como que é essa rotina dos seus filhos? É o Charles e o Chiquinho, né? Onde eu publico a rotina deles, o dia a dia, como que é a vida, né? Aí da escola, com quantos anos falou, como que é a integração com a sociedade. E eu publico o dia a dia deles na internet, mostrando para as pessoas como que é incluir o autista, como o autista pode evoluir, como o autista pode estar onde ele quiser, participar de tudo, né? Como que a gente faz as adaptações, como que as coisas acontecem para que eles possam participar de tudo que eles têm direito. Eu sou muito fã. Você é uma mãe incrível. Obrigada. De verdade, gente, eu estou muito emocionada de estar aqui perto de você, porque Muito obrigada. eu não sei se as pessoas sabem, mas o Charles está ali e ele parece muito com meu filho. E eles são demais. O que você faz é lindo. Eles são umas bênçãos, assim, de verdade, Dani. Ai, que demais, que demais. Ô, Romerson, você é cantor, né? E você descobriu que você é autista há pouco tempo, né? Recentemente. Como que foi, de repente, assim, você descobrir esse diagnóstico, assim? Como que foi para você? Dani, para mim foi libertador, na verdade, porque eu não tinha noção de algumas coisas. Eu falo que minha esposa foi minha primeira psicóloga, né? Ela me analisava. Ela que descobriu esse diagnóstico? Na verdade, ela é pedagoga, ela foi pesquisando sobre, né? Como eu já tenho mais de 43 anos, e para mim era tudo muito normal, mas eu tinha dificuldade de fazer amizades, de ir em festas, até hoje eu tenho. E depois do diagnóstico, eu comecei a aprender mais sobre mim, entendeu? Aí tá ficando um pouco mais fácil. Olha só. Bom, gente, as pessoas são curiosas e tem várias dúvidas aqui sobre esse tema que a gente vai falar agora. Então, eu vou colocar aqui as perguntinhas e a gente vai começar aqui a debater todas essas dúvidas. Então, roda a primeira pergunta. Na internet, cada vez mais as pessoas falam que têm autismo. Eu gostaria de saber, por qual motivo aumentou o diagnóstico de autismo? Pergunta para todo mundo aqui antes da doutora responder. O que você acha, Fê? Hoje em dia parece que a gente está descobrindo mais, assim, a gente está vendo mais as pessoas falar sobre isso. Me corrijam, né, se necessário, mas eu acredito que a internet está muito mais viva pós-pandemia, tudo teve um olhar mais atento sobre todas as questões, sobre o psicológico, sobre a saúde mental das pessoas. Então, eu acredito que tudo ficou mais em evidência. Então, cabe ali você pesquisar e investigar coisas que antes não eram nem tão faladas. Missy, você concorda? O que você acha? A internet ela deu visibilidade a algumas questões que as pessoas tinham vergonha de discutir. É igual eu sou diagnosticado com TDAH severo. Então, muitas dificuldades que eu passei quando criança, fui criado com uma família rígida. Todo mundo acho que acredita naquela criação antiga, de mãe, vó, pai, aquela briga toda de escola, dificuldade de aprender. Só que hoje a internet já está mostrando o caminho de tudo que todo mundo já sabe. Não é só uma dificuldade, às vezes é alguma divergência. E tem correção, só que tem que ter vontade de ir atrás. Muitas pessoas levam como brincadeira, como, eu que não presto atenção, eu não consigo prestar atenção. E toda dificuldade ela tem um porquê. E acho que a internet hoje está fazendo as pessoas irem atrás dessas dificuldades. Olha só. Sim. É isso, Cris. Você acha, Cris? Até você que mostra a rotina dos seus filhos, assim, até você acaba ajudando muitas pessoas, né, que estão passando por isso, porque você, como mostra a rotina, né, isso até dá facilidade para as pessoas verem, nossa, olha, eu tenho um filho, caramba, é mais ou menos assim a minha rotina, nossa, olha, ela faz isso, pode ser que essa rotina se adeque até a minha casa. Com a internet, os autistas que estavam dentro de casa,
que as pessoas não conheciam, que as pessoas não viam, e muitos que não tinham diagnóstico, que com o avanço da medicina começaram a ter diagnóstico, tem gente que fala, nossa, está parecendo tanto autista. Na verdade, eles sempre existiram. Só que eles ficavam escondidos e muitos não eram diagnosticados. Aquela criança que nos anos 80, nos anos 90, era, ele é diferente, ele é estranho, né? E a medicina não estava tão avançada. A criança fazia terapia, poxa, que criança problemática, tudo. E, no fim, hoje, essas crianças com 40, com 35 anos, elas estão sendo libertas, porque elas estão tendo o diagnóstico e estão descobrindo que, na verdade, o que elas tinham era autismo. E, naquela época, não se falava tanto. E, com a internet, a gente está vendo essas pessoas. Elas estão criando conteúdo, elas estão saindo de casa. A inclusão trouxe muito isso, né? Hoje as escolas recebem essas crianças, os eventos. Quando você quer levar o seu filho num evento, sempre tem um lugar que é especial. Então, a visibilidade está fazendo as pessoas falarem, nossa, eu não tinha tanto autista, como que agora tem? É porque agora a gente está vendo eles. Ô, Romerson, e você? Você acha que agora está tendo mais visibilidade também? Eu acho com a internet. Eu sou dessa opinião também, que a internet ela veio para ajudar. Porque muita gente, eu, no caso, eu não tinha a mínima noção de o que era o autismo, né? Então, eu andei um tempo no escuro, sem saber o que realmente acontecia comigo. Fui visto como esquisito, estranho. Antissocial, né? Porque você não gostava de sair. Já ouvi muito antissocial. Mas, quando eu comecei a ver realmente que eu tinha uma condição, facilitou minha vida. Porque aí hoje eu entendo, falo assim, cara, eu preciso me policiar nisso, eu preciso melhorar em vários aspectos. E isso está vindo na minha cabeça hoje, mais fácil, né? Sim, sim. É isso, doutora. Hoje está vindo mais o diagnóstico do autismo? Com certeza. Eu acho que todo mundo aqui está muito bem informado, né? Tanto a questão da visibilidade que a gente tem, né, de profissionais percebendo essa necessidade também. E aí é importante também a gente ressaltar a questão da subnotificação que existe em adultos que têm diagnóstico tardio, porque antigamente, é como a Cris já falou, né, nós não tínhamos essa visão. Então, era assim, eu acho que todo mundo aqui deve se lembrar, dentro da sala de aula, que sempre tinha um aluno que era mais introvertido, que era visto como esquisito. Então, hoje, segundo os estudos científicos, nós temos um indivíduo para cada 31. Então, esse índice está aumentando muito e está trazendo também a possibilidade de inclusão. Então, algumas leis também permitiram que essas pessoas estejam trabalhando, estejam incluídas na escola. Isso faz com que essas pessoas estejam ativas, né? E hoje é importante dizer também que nós não tínhamos a condição do transtorno do espectro do autismo. O que é o espectro? Né? Antes, só considerava esses níveis de suporte mais graves. E hoje a gente já tem um espectro, nenhum indivíduo é como o outro. Então, dentro ou fora do autismo, somos seres únicos. E tudo isso foi abrangendo, até que hoje nós temos vários níveis de suporte e características diferentes em cada indivíduo também. É isso aí. Mais uma pergunta, roda aí. A minha amiga tem um filho autista e ela quer ser mãe de novo. Quais as chances do segundo filho ser autista? Mais uma dúvida. O que você acha, Fê? Você teve a sua segunda filha? Não teve nada. Nenhum outro tipo de necessidade ou de síndrome, enfim. Eu não sei, realmente, essa parte toda genética, eu acho que já é uma história tão longa e tem estudos em cima disso, mas a gente tem a Cris, que, no caso, os 2 filhos dela são, sabe? São estatísticas muito improváveis, assim, eu realmente não tenho muito conhecimento, mas conheço poucos casos que 2, 3 ou outros filhos, ou que na família, porque, por exemplo, na minha família inteira, tanto de pai e de mãe, não tem ninguém com nenhuma síndrome. E aí eu acredito que possa também ter vindo da família do pai, mas isso não justifica, não traz nada, sabe? Essa raiz de onde veio, hoje em dia não é o que me importa, mas... A Cris, você tem 2 filhos, mas você tem a filha do meio que não é autista, né? Então, você acredita que tem alguma coisa a ver? Não tem, né, também tudo a ver, porque senão a filha do meio seria também, não sei. Então... É difícil falar, porque também eu não sou doutora, né? Então, a doutora que vai depois dar o aval ali final. No caso deles, né, dos meus filhos, eu acredito que tem, né, porque os 2 têm, e eu, esse ano, vou atrás do meu diagnóstico, porque eu acho que eu também tenho. Né, no meu caso, como o dele,
Eu vi várias questões ali em mim, que eu vejo no Chiquinho, que eu vejo no Charles, e que eu comecei a desconfiar que eu tenho. Olha só, é isso, doutora? Isso, Às vezes é essa questão genética mesmo, vem dos pais, dos avós. Na verdade, nós temos duas condições diferentes, né? O autismo ele é predominantemente genético, de 80% a 90%, mas nós temos aquilo que a gente chama de mutação de novo. Parece que é de novo porque é mais uma vez, mas não. É uma nova mutação que pode acontecer por diversos fatores. Então, realmente, é um estudo muito complexo, né? Porque, assim, algumas condições multifatoriais intrauterinas, como, por exemplo, diabetes gestacional, uso de valproato de sódio, algumas medicações durante a gestação, também podem contribuir. Um outro estudo genético também muito interessante é sobre a idade do pai. A gente fala muito sobre a idade da mãe para a síndrome de Down. Mas o pai, conforme, por exemplo, os 35 anos, principalmente a partir dos 40 anos, ele começa a ter uma mutação genética dos uma mutação dos espermatozoides. Então, isso faz com que você tenha também uma mutação de novo, ou seja, é uma nova mutação que não depende dos pais para que seja hereditário. Pode começar a partir disso. Porém, a gente sabe, segundo os estudos, que sempre vai ter ali uma condição da mãe ou do pai. E tem uma condição genética também, eu não sei se a Cris já ouviu falar, que é a condição genética do copo, que eles falam que o copo do menino ele é um pouco mais raso. Então, se ele tem uma predominância genética e pequenos fatores multifatoriais, ele pode já transbordar, ou seja, existe essa condição do autismo. Já na menina, o copo é como se fosse mais fundo. Então, precisa de muito mais questões multifatoriais para que ela desenvolva realmente o autismo. Então, quer dizer que tem mais autistas meninos do que meninas? Exatamente. A predominância é em meninos, por isso que a gente fala meu anjo azul, né? Sempre tem essa nomenclatura. E também é importante ressaltar a subnotificação em meninas, tá? Porque as meninas geralmente mascaram muito. É o que a gente fala dentro do autismo, né? Para quem conhece as nomenclaturas, não sei se vocês já ouviram falar, sobre o masking. Então, as meninas tendem a mascarar muito mais do que os meninos. Por isso, existe uma subnotificação. Interessante. Mais uma pergunta, roda aí. Na escola do meu filho, está certo os alunos autistas fazerem uma prova diferenciada? Olha, uma pergunta na escola. Como que é na escola do Marcelo, Fernanda? O Marcelo ele não está na série que ele deveria estar. Ele teve que regredir. Uhum. A gente teve umas questões também de transição do meu antigo casamento para aquela mudança que eu te contei. E aí ele ficou ali um período sem estudar. E aí, nisso que ele ficou um período sem estudar, ele atrasou. E aí, quando ele voltou para ser matriculado na escola, ele não conseguia nem escrever o nome dele. Então, e pela idade, já era para ele estar praticamente no terceiro ano. E aí, colocaram ele de volta para a alfabetização para acompanhar. E ele... Todo o planejamento dele é especial. O colégio faz diferente. E a sua filha tá da escolinha já? Tá as duas, a Heloísa e a Helena. E a que tem autismo, ela tem 5 aninhos, ela não tem prova, não tem nada, né? Na escolinha dela, como hoje que ela na escolinha se desenha? Como que é? É mais interação. Ela tá naquela fazenda de... A minha mais velha que passa por isso, porque a gente tá diagnosticando ela, talvez ela tenha TDAH também, da mesma forma que eu tenho. Ela tem TDAH. E ela faz algumas matérias totalmente diferentes dos outros. Ela não escreve, ela prefere responder verbal. Ela prefere responder. Porque ela perde a atenção. Se ela focar aqui, ela vai ficar presa aqui. Até ela voltar para outra coisa, ela já perdeu. É a mesma dificuldade que eu tenho. E a minha caçula, que é autista, ela é muito mais rápida. E é até bom quando a gente fala isso de matéria, porque é uma dificuldade que tem muito na escola pública. Eu vejo muitas pessoas dando entrevista falando de autismo ou de qualquer tipo de neurodivergências. As pessoas esquecem de pautar alguns lugares que não tem essa atenção, que é onde está o número de dificuldade das mães atípicas ou dos pais atípicos, que é quando a gente depende do público. Onde está a dificuldade é no público. O público hoje não sabe separar aquela criança que tem uma dificuldade de aprendizado por ser autista ou por ter TDAH ou qualquer tipo de neurodivergência. Porque é bonito quando a gente está falando que hoje eu consigo dar uma vida totalmente diferente para minha filha. É muito bonito eu poder falar que sim, a escola que ela estuda tem essa separação. Mas a escola que o meu sobrinho estuda, que é autista, não tem essa separação. Então eu vivo
os dois lados da moeda na minha família. Olha só. Então eu vejo o meu sobrinho com dificuldade, com 9 anos, numa escola pública, onde ele poderia estar aprendendo 10 mil vezes mais. E também sendo colocado com pessoas que eles se dizem normais, que é assim que a escola trata. Então eu me sinto com o dever de ter essa cobrança, de falar, tá, muito bonito o particular, o hospital particular, a escola particular, está se empenhando a atender os autistas, mas seria muito mais bonito se o governo cobrasse o público para esse espaço, porque as famílias que não têm condições é que mais estão, as mães atípicas sem condições é as que mais estão sofrendo. Entendi. Ô, Cris, na escola dos seus filhos, como que é, assim, as questões das provas, assim, são diferenciadas ou não? Sim, a escola dos meus filhos, o Charles, principalmente, eles faziam um trabalho voltado para ele. A prova dele é diferente, né? Aonde o Charles tem mais facilidade de se comunicar através de desenho. O Chiquinho tem total ajuda também, uma professora de apoio, alguém senta com ele, ajuda ele, dá toda a atenção que não tem na escola, né? Como ele disse, essas mesmas reclamações que também vou falar, que ele recebe, eu recebo no meu Instagram, no meu TikTok, porque isso que os meus filhos têm, né? Como ela falou, não precisa responder tudo, fica à vontade, não precisa fazer a lição de casa, né? Já saturou da escola. Esse acolhimento que eles têm na escola particular, que é maravilhosa, muitas mães na escola pública não conseguem têm. ter. Mas lá é maravilhoso, super voltado para eles, todas as necessidades deles, a escola está preparada. Assim, a escola é obrigada a fazer essa adaptação de uma prova, né? Que essa criança tenha condições de executar essa prova, né? Porque, né, tem uma dificuldade. Imagina, até não ter um constrangimento em sala de aula, né? Porque ela está ali com outras crianças também, né? Com certeza, Dani. Na verdade, existem leis, tá? Essas leis garantem. Eu sei que, às vezes, a prática não é como a teoria, como a gente está vendo aqui, né? Eu acho que foram assuntos muito bem abordados, porque todos têm direito, por lei, à saúde, à educação, mas nem sempre isso acontece. Existe a lei da Berenice Piana, que, a partir de 2012, toda criança ela tem direito à prova adaptada, à inclusão, e isso não é uma vantagem, né? Porque tem outros alunos, mas a prova dele é adaptada. Isso é para equiparar, de acordo com as necessidades de cada um. Existe também uma coisa que a gente fala dentro das instituições, que é o PEI, é o Plano de Ensino Individualizado. Eu não sei se a Fernanda já recebeu isso também em relação ao filho dela. Então, assim, a escola precisa, a instituição, adaptar a criança, e não ao contrário. Bom, a nossa produção, nossa equipe foi conhecer um espaço que é dedicado ao tratamento dos autistas. Vamos conhecer essa matéria. Vamos ver. Eu sou Silvia Greco, eu estou como secretária municipal da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, mas sou mãe do Nicolas, famoso palmeirense, uma mãe que narra os jogos do Palmeiras para o filho. E hoje nós estamos aqui numa missão especial, contar para vocês do primeiro centro TEA, que é o Centro de Atendimento para Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo da cidade de São Paulo. O Centro TEA fica aqui na região de Santana. São 5.800 metros quadrados para atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos a partir dos 6 anos que estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Aqui é um atendimento diferenciado. Além de toda a equipe multidisciplinar que atende todo esse público, o mais importante aqui é cuidar de pessoas. Então, nós cuidamos das pessoas com autismo, mas também das mães e seus familiares, com empreendedorismo, com atividades esportivas, culturais, música, ou seja, são muito bem acolhidos todos aqui nesse espaço. A importância da Manuela estar aqui no Centro TEA, fazendo essas atividades, fica até difícil de explicar em palavras, porque até hoje, né, Manuela tem 13 anos e nós não encontramos na sociedade a oportunidade de socialização. Falam muito em inclusão, né? Mas não dão espaço para essa criança ser incluída realmente. E o TEA foi uma porta aberta para nós. Eu acho que o mais importante, a gente sabe que quando nasce uma criança com deficiência na família, é primeiro um momento de impacto, né? Muitas vezes de luto, a gente sabe que é muito difícil, mas eu acho que as mães, elas, além do amor, né, que toda mãe tem com seu filho,
tem que estimular as potencialidades que eles têm, porque todos eles têm habilidades e potencialidades. E eu acho que isso é que torna eles seres humanos mais autônomos. E aqui a gente trabalha o desenvolvimento das potencialidades dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo, que a gente tem um local aqui que é um refeitório que tem muito cara de restaurante. E ali, por exemplo, quem tiver habilidade pode ser ensinado a servir em algum lugar. Isso serve tanto para o empreendedorismo quanto para a vida diária dele, de ir a um restaurante, né, de se comportar num restaurante, porque muitas mães não levam porque não desenvolveram essa habilidade neles. Então aqui tudo isso é pensado e sendo desenvolvido com eles a partir das habilidades que eles mesmos trazem. As mudanças que eu pude ver no meu filho foi que ele se tornou mais sociável, começou a falar de algumas coisas que ele fez aqui, como, por exemplo, as atividades na oficina de horticultura que tem aqui. Nós temos um espaço maravilhoso aqui, que é onde acontecem as atividades aquáticas adaptadas. Então aqui eles vêm para cá para desenvolver atividades personalizadas dentro do PIA de cada um, que é o Plano Individual de Atendimento. E aqui as atividades não é natação, mas sim nós vamos fazer, junto com o fisioterapeuta, com o TO, com o professor de educação física, as atividades para desenvolvimento de motor, fino, né, a questão fina, a motricidade fina deles. Eles vão se organizando nas atividades aquáticas e assim vão conseguindo a evolução de redução de suporte e tendo autonomia em algumas atividades fora da água. Nós estamos na AVD, que é a Atividade Vida Diária. É um espaço, é uma casa montada com todos os utensílios domésticos de uma casa, móveis, para que eles possam desenvolver atividades do cotidiano, da vida diária mesmo, né? Então aqui nós fazemos atividades pedagógicas, ou com o TO, ou com o físio, onde eles vão se relacionando com o ambiente da casa e ganhando autonomia. O teatro do Centro TEA foi pensado nas famílias e nos atendidos. Aqui a gente tem palestras, formações, mas vai ser utilizado a partir de outubro agora com as apresentações dos nossos atendidos, de teatro, dança, música, capoeira e assim por diante. Espero que isso aqui cresça mesmo, porque para nós que somos pais atípicos, eu acho que isso aqui é um lugar que a gente se sente bem, né? E principalmente eu como pai, me digo assim, que eu participo e venho sempre mesmo porque eu gosto. A gente chega aqui meio ríspido, meio inseguros, mas na hora que nossos filhos são acolhidos, a gente participa também das terapias, é muito importante para a gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco deste serviço importante e necessário da cidade de São Paulo para atender as pessoas com autismo e seus familiares. Aproveito para fazer um convite para vocês. Venham conhecer o nosso Centro TEA. Beijo, Dani. Beijo, Dani. Muito obrigada. Nossa, que espaço interessante. Nossa, muito bom, né? Todos os suportes possíveis ali. Eu achei muito bacana a parte da cozinha, porque eu estou nesse momento com o meu filho. A gente está trazendo autonomia para ele. Algumas pessoas podem não entender, logicamente, mas lavar um prato, botar um copo, pode ser muito difícil e desafiador para ele também. E isso é muito importante, porque os pais chegam a chorar, né? Tem mãe que... Meu filho conseguiu ir para o banheiro e, assim, ele conseguiu reconhecer o símbolo do banheiro para deficientes. Então, já... Para a gente, são mudanças, né, que às vezes parece que são pequenas mudanças, mas para os pais são grandes vitórias. Tem mais perguntas, mais dúvidas, vamos ver, roda aí. Toda criança superdotada pode ter algum grau de autismo? O que vocês acham? Romisson, você, vou perguntar para você. O que você acha? Eu acho que sim, porque, no modéstia parte, eu sou muito focado em algumas coisas e outras não. O que, por exemplo? O que você é super focado e uma coisa que você não é focado? Eu sou super focado hoje em estudar, coisa que eu não gostava há um tempo atrás. Sim, entendi. O que você acha, Fernanda? Esse assunto me pega um pouco porque me incomoda demais quando querem, né, colocar o autista também nesse lugar
de superdotado ou de super talentos. E às vezes não tem, porque, por exemplo, meu filho especificamente não tem talento algum. E nem por isso é menos ou mais, sabe? E aí sempre vem o comparativo. Ah, mas o Messi é autista. Aí tem isso. E eu falei, gente, mas é um a outro. Assim, não existe uma regra, não existe uma escala de, sabe, uma probabilidade de que vão ter talentos ou que tem hiperfoco. Marcelo também tem dificuldades com estudos, com toda a parte de pedagogia. É muito difícil para ele. Tudo é muito difícil dentro do mundinho dele. E eu não sei se vai se desenvolver. E, sinceramente, eu não estou com essa expectativa. Mas aí vem, mas o outro autista desenha muito, ou memoriza tudo. Cris, o que você acha Esse disso? assunto eu posso falar com um pouco de propriedade, né? Porque eu tenho um muito parecido com o seu filho. Eu tenho os 2 casos em casa. Eu tenho o Charles com uma deficiência intelectual, dificuldade de aprendizado. E eu tenho um que é o autista que a mídia pinta, né? A pessoa, ela assiste um filme de autista, uma série de autista, ele é super inteligente, é o The Good Doctor, né? Então, a mídia, ela pinta um autista nos filmes super inteligente. Aquele dos anos 80, que decorava a lista telefônica, o Rain Man, né? E não é o caso. A gente tem casos como o filho dela, como o Charles, né, que é a maioria. E tem alguns casos como o do Chiquinho. Mas a gente tem que deixar muito claro que esse autista como o Chiquinho, que é o que a mídia pinta, são alguns, é a minoria, né? Não existe isso de... Nossa, tem habilidade em algumas coisas e às vezes tem dificuldades em outras coisas também, né? Nenhum autista é igual ao outro, cada um tem um nível de suporte. Não tem um autista igual ao outro. Então, as pessoas, elas têm essa coisa de autista é muito inteligente, autista... Cada um tem suas dificuldades. O Chiquinho tem toda essa inteligência, mas ele demorou 8 anos para falar. Aliás, vou responder a pergunta dela. Toda pessoa superdotada é autista? Não. É isso aí. É isso, né, doutora? É isso mesmo. Ótimo, Cris. Porque, assim, as pessoas sempre acham que tem uma ligação direta, né? Mas, na verdade, eu que faço avaliação neuropsicológica também, né? Eu sou especialista em neurodivergência. Eu percebo muito, e segundo as literaturas também, que a inteligência do autista está na média, né? Então, assim, o superdotado, qual a diferença, né? O autista pode ser superdotado? Pode. O superdotado pode ser autista? Pode. Mas, assim, a diferença é que o superdotado, ele não carrega as características do autista. Então, ele não tem prejuízo nas interações sociais, não tem dificuldades sociais, não tem comportamentos repetitivos, estereotipados, interesses restritos. Então, assim, é muito relativo, né? Então, pode, sim, acontecer, mas não tem uma ligação direta, segundo os estudos e a literatura. Entendi. Mais uma pergunta, roda aí. Sou mãe de uma criança pequena. Como faço para identificar os primeiros sintomas de autismo no meu filho? Os primeiros sintomas, qual foram os primeiros sintomas, Fernanda, que você sentiu no seu filho? Existe muita confusão nos sintomas, né? Primeiro que o Marcelo também não falava e muitas pessoas já associavam com problema de audição, que não tinha, né? E ele também não tinha contato visual algum. Ele enfileirava todos os brinquedos, mas nunca brincava com os brinquedos. Ele só ficava ou olhando muito ou enfileirava todos pela casa e girava. Ele girava e girava e girava e girava. Só que lembra que eu te falei que eu era uma jovem sem noção de nada também? Eu achava que era maior talento. Eu falei, meu filho gira que uma beleza. E depois que eu descobri na médica que não, a neurologista falou, não deixa girar. Porque ele acha confortável fazer isso, mas isso não leva a lugar algum. Da mesma forma, os brinquedos. Dê função aos seus brinquedos. Não deixa ele só ficar olhando. Ele precisa dar função a esses brinquedos. Sim. Cris, e você com seus filhos? O Charles foi a pediatra neonatologista. O Charles não falava, não olhava nos olhos, tinha muito atraso, mas eu imaginava que era por causa da prematuridade extrema. Só que a pediatra neonatologista notou a ausência de contato visual, já tinha 2 anos e meio, ausência de fala, movimentos em círculo e em casa ele também enfileirava os trenzinhos. Olha, então você vê, os diagnósticos são muito parecidos, não brincava com os trenzinhos, os brinquedos ele gostava da caixa, da embalagem, não dos brinquedos. Dias com o mesmo objeto na mão girando, dias mesmo, para pôr ele no banho era uma tortura, porque ele não queria largar o objeto e parar de girar. Quando foi o Chiquinho, eu peguei. Aí eu já vi, não tinha contato visual comigo, não me respondia, muita ausência de fala, muita estereotipia. Ficava andando para lá e para cá, o dia inteiro, depois em círculo.
muito parecidas, todas as condições. Nossa, é isso mesmo, doutora Fernanda? É isso mesmo. Isso caracteriza o critério B, que são comportamentos repetitivos, estereotipados, né? As estereotipias são esses comportamentos repetitivos, como girar em torno do próprio eixo, ficar de um canto para o outro, até andar na pontinha dos pés também, né? Então, essa falta de atenção compartilhada, por volta dos 9 meses de idade, a criança ela precisa já atender quando chama pelo nome. E como a Fernanda disse também, né, na questão de brincar não funcional, então pega a rodinha do carrinho, fica girando, ao invés de brincar como todas as outras crianças típicas costumam brincar. Então, esses sinais são muito importantes. Hoje em dia, os pediatras estão percebendo a necessidade de conhecer mais sobre autismo para que esse diagnóstico seja mais precoce, para que a gente possa entrar com as intervenções aproveitando a época da neuroplasticidade cerebral. Quanto mais cedo, mais precoce, melhor o prognóstico para o autismo. E esse livro aqui ajuda bastante para a gente ter um conhecimento melhor, sim. não é? Ó, Autismo como você nunca leu, Esse né? é um livro que nós estamos acabando de lançar com a doutora Elisângela, né, que ela é a primeira mestra em autismo aqui no Brasil. Então, é um livro muito interessante porque ele fala de pessoas que convivem com o autismo, não só trabalham, mas que passam por todo esse sofrimento profundo. Gente, acredito que o nosso tempo acabou, que eu queria ficar mais falando sobre esse assunto, porque a gente aprendeu tanta coisa, vocês trouxeram aqui, ó, tanto, né, assuntos importantes aqui, né, falou de intimidade, né, olha quanta coisa vocês trouxeram pra gente aqui, pro nosso público, e isso ajudou com certeza muita gente em casa, viu? Doutora Fernanda, muito obrigada, viu, pela Eu que sua agradeço participação pela aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada mesmo, viu? pela importância aí da conscientização. MC Kekel, muito obrigada, viu, por sua agradeço participação aqui, viu? Você vai cantar pra gente, não vai embora ainda não, viu? Calma que você vai cantar pra gente. Fernanda, lindona, amei saber um pouquinho mais da sua trajetória, você aqui com a gente, viu? Amei também saber um pouquinho mais dos seus filhinhos. Que Deus continue abençoando a sua vida, viu? Muita força aí pra você, viu? Pra criá-los, viu? Foi maravilhoso. E é tão bom dividir, né? Eu tenho poucos momentos como esse de poder dividir, ainda mais com uma profissional, com uma médica maravilhosa. Todas as respostas delas aqui, eu fui assim, a mente vai abrindo, assim. Foi lindo conhecer a Cris. Eu já sou muito fã dessa mulher maravilhosa. Olha que encontro, hein? Eu tô muito feliz, Esse programa foi muito especial pra mim hoje. Ai, que legal. Cris, obrigada, viu? Obrigada eu, né? Todos vocês que estão aqui, agradeço muito a oportunidade. Eu que agradeço, viu? Romerson também, muito legal, viu? Você tá aqui com a gente, de ter contado sua história também, né? Que acabou de descobrir que tem Dani, autismo. Obrigado pela oportunidade. E eu estou aqui descobrindo mais sobre mim mesmo, sobre o que eu deixei de aprender quando eu era mais novo, né? Que se eu tivesse começado antes. Mas para mim está sendo muito gratificante saber mais sobre mim, né? É isso aí. Ai, gente, olha, lembrando que toda semana a gente tem Sensacional aqui na Rede TV, 10h45 da noite. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma excelente noite para você. E vamos cantar? Vamos cantar? Vamos levantar aqui pra gente acompanhar? Eita. MC Kekel, canta aqui pra gente. Saudade de tu! Kekel, novamente. Você acredita? Foi uma cota pra te ver, demorou maior tempão. Não sei se tu superou a separação. Mesmo longe de você, fingindo que tô firmão. Mas meu coração não. Ele pede pra eu voltar, você pede pra eu sumir. Seu ego é tão forte, fingindo tá nem aí. E você vai me ver até em outro país, mas nunca vai saber que ainda mora em mim. Eu posso até ir pra Miami, mas meu peito tá no sol. Sou eu longe de tu. O que adianta eu cantar funk se não tiver meu tchutchu? Sou eu longe de tu. O que adianta pé na areia se não tiver mar azul? Sou eu longe de tu. Eu posso até ir pra Miami, mas meu peito tá no sul. Sou eu longe de tu. O que adianta eu cantar funk se não tiver meu tchutchu? Sou eu longe de tu. O que adianta pé na areia se não tiver mar azul?